Se eu quero que o alcoolista perceba que ele precisa parar de beber, o caminho é estimular reflexão, porque ele demora para parar de beber por vários fatores. Tá preocupado em se defender, provar que tá certo, mesmo estando errado, né? E aí o alcoolista às vezes acaba demorando mais para perceber que precisa parar de beber, quando existe um raciocínio desses, por exemplo. Ah, não, eu quero que ele admita que tá errado, para eu olhar para a cara dele e falar, viu? Eu te avisei. Olha quantos anos eu tô te avisando. Então, as pessoas tendem a se afastar desse tipo de ideia, ou desse tipo de raciocínio, né? Porque esse tipo de raciocínio ele não gera reflexão. Ele gera defesa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é como fazer quem você ama perceber que precisa parar de beber. Vitor, é verdade que o alcoolista tem dificuldade para perceber que precisa parar de beber? É verdade, né? Até porque se o alcoolista não percebesse que ele tem dificuldade para parar de beber, se não fosse um dos aspectos do alcoolismo, essa demora ou esse atraso para perceber que precisa mudar, talvez nem fosse uma doença, né? Talvez nem fosse um problema de fato, porque a pessoa ia começar a beber, ter problemas e aí parar, né? Vamos dizer assim, né? Mas não, o fato é que faz parte do alcoolismo, faz parte dessa doença demorar para perceber que precisa mudar, né? Demorar para perceber que tem um problema acontecendo ali nessa forma de beber. E por que é importante para o familiar que quer ajudar o alcoolista perceber isso? Porque na medida em que ele entende que faz parte dos sintomas da doença do alcoolismo demorar para perceber que precisa parar de beber, ele tem a oportunidade de intervir nisso. Porque se ele não perceber isso, eles acabariam esperando que o alcoolista parasse de beber por conta própria e percebesse que precisa parar de beber por conta própria. Eu acho que esse é o maior problema. Esse é a maior importância do familiar entender isso, é que se ele não entender isso, ele vai tender a esperar que o alcoolista perceba que precisa parar de beber por conta própria. O que isso é uma enorme perda de tempo, de vida, de saúde para todo mundo, né? Por conta da doença do alcoolismo que tem esse funcionamento de demorar para E você lembra de alguma história, de alguma aluna sua em que perceber e entender isso foi importante para levar o alcoolista a realmente parar de beber? Cara, quase todas, né? Acho que todo mundo que me conhece, que me acompanha, ou todos os meus alunos, de uma forma ou de outra, perceber que o alcoolismo tem essa demora para perceber que precisa parar de beber, e que se o familiar tomar iniciativa, isso acelera, praticamente todas. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Tem uma aluna, né, que é a Zezé até. Ela me contou o seguinte, que ela passou muitos anos, né, pior nos últimos 10 ou 15 anos, se não me engano, sofrendo com o alcoolismo do esposo. E ela procurava grupos de ajuda, ela procurava apoio, ela procurava informações, só que o que diziam para ela era o seguinte, que ele tinha que admitir, que o primeiro passo era ele admitir que era um alcoólatra, por exemplo. E a partir disso, se ele admitisse que era um alcoólatra, a partir daí poderia ter alguma melhora, poderia ela ajudar de alguma forma. Só que o que acontecia? Ele não percebia, ele não admitia que era um alcoólatra, né? E o que acontece? E ela foi perdendo tempo. Na medida em que ela começou a entender que demora, o alcoolista por conta própria ele vai demorar, e que se ela puder tomar iniciativa, se ela tiver interesse e quiser tomar iniciativa para mudar, ela consegue fazer o esposo parar de beber, né? Foi o caso dela, né? Que conseguiu fazer o esposo parar de beber, né? Que foi importante para ela. Foi importante ela entender isso, porque ela precisava de uma estratégia, né? Só que o que faltava para ela, ela começou a entender que, o que faltava para mim é descobrir como fazer alguém que não quer ajuda parar de beber. E aí essa é uma outra sacada, né? Porque uma coisa é o seguinte, não dá para ajudar, tem que esperar o alcoolista próprio querer ajuda. E agora mudou, virou um problema que é possível de solucionar, que é o quê? Então como ajudar alguém que não quer ajuda? E aí foi fundamental ela entender que faz parte do alcoolismo demorar para perceber que precisa parar de beber. Por que foi fundamental? Porque aí ela começou a perceber que, se ela não tomasse uma atitude, ela teria que ela não conseguiria sair dali, né? O marido dela não estava conseguindo sozinho, como é a maioria, né? Que ela se sentia também impotente, né? Ela se sentia impotente ela com achava isso. assim que se ele admitisse que era um alcoólatra, ele ia parar de beber. Isso. E aí isso proporcionou para ela condições de buscar daí informações, né, sobre como lidar com isso, entrou no curso ACA, né?
e começou a fazer coisas que ela não sabia que ela podia fazer, né? Porque às vezes a família fica pensando que não tem o que fazer, porque, olha, é ele que tem que perceber. Mas justamente é quando a família faz alguma coisa, né? Quando o familiar faz algo da forma correta, né? Uma estratégia correta, que daí acelera esse processo de o alcoolista não só perceber que precisa parar de beber, mas parar de beber de fato, né? Como foi o caso dela com o marido dela, né? E você acha que o familiar confunde fazer o alcoolista perceber que precisa parar de beber com fazer ele admitir que é alcoólatra? Sim, total. Bem comum isso, né? Por exemplo, poxa, admita que é um alcoólatra, né? Mas como assim confunde? Por que confunde? Porque acha que assim, ó, o que ele precisa perceber é que ele está errado, que ele precisa perceber que ele é um doente. Então não é isso. Ele precisa admitir um rótulo, ele precisa vestir um rótulo para que ele possa começar a mudar. Mas então assim, não é que o alcoolista está errado. É que certo e errado é um raciocínio que afasta mais do que traz conexão, né? Como assim? Mas não é errado ele ficar indo pro bar e bebendo e deixando a família em casa sozinha? Depende da referência. Se a gente for pensar em valores, né, vamos dizer assim, valores de família, valores de saúde, isso vamos dizer assim, se afasta desses valores. Só que quando a gente começa a taxar as coisas assim, isso é certo, isso é errado, a gente passa a ver as coisas de um ponto de vista moral. E esse ponto de vista moral, ele é arbitrário. Alguém decidiu que é errado e decidiu chamar aquilo de errado. E isso provoca no ser humano, muito comumente, um instinto de querer se rebelar, porque cria uma competição de autoridade. Então essa coisa de, o alcoolista tem que perceber que ele está errado, é uma receita muito forte para criar antagonismo, para criar disputas e criar debates sobre quem está certo, quem está errado. E no final das contas, ninguém acaba se escutando de verdade, que é o que é importante, né? Que é o que cada um precisa, o como chegar lá. E aí o alcoolista às vezes acaba demorando mais para perceber que precisa parar de beber, quando existe um raciocínio desses, por exemplo. Não, eu quero que ele admita que está errado, para eu olhar para a cara dele e falar, viu? Eu te avisei, olha quantos anos eu estou te avisando. Então, as pessoas tendem a se afastar desse tipo de ideia, ou desse tipo de raciocínio, né? E porque esse tipo de raciocínio ele não gera reflexão, ele gera defesa. E aí, se eu quero que o alcoolista perceba que ele precisa parar de beber, o caminho é estimular reflexão. Porque ele demora para parar de beber por vários fatores. Um deles é esse, né? De estar preocupado em se defender, provar que está certo, mesmo estando errado, né? Mesmo a pessoa que está errada. Esse admitir, então, ele entraria nisso. Admitir entra nisso porque, olha só a palavra admitir. Admita que você é alcoólatra. É tipo dar o braço a torcer que está errado. É tipo dar o braço a torcer que está errado. E quando, na verdade, o que o familiar precisa é ajudar a pessoa a perceber que aquele comportamento não está sendo interessante nem para ela, nem para ninguém que está ao redor. Exato. E que a disputa não é do alcoolista contra o mundo, do alcoolista contra o familiar, que é o alcoolista, são todos contra a doença do alcoolismo. Mas aí não é tipo assim, olha, vou fazer isso de cima para baixo, vou fazer isso de uma forma autoritária, né? Porque isso vem daquela vertente, daquela ideia de terceirizar o problema, né? Como assim? Porque, olha só esse raciocínio, talvez ele seja um pouco paradoxal para quem vai ouvir no primeiro momento, mas eu vou explicar ele certinho. É o seguinte, quando o familiar está sofrendo por conta do alcoolismo de alguém, quem está com um problema? Tanto o alcoolista quanto o familiar. Certo, tanto o alcoolista quanto o familiar. Só que quem começa a me seguir, você tem noção? A primeira coisa que diz é a seguinte, como eu faço para o meu familiar perceber que ele tem um problema? Porque eu não tenho problema nenhum. Você percebe que quando o familiar começa a entender que, olha, beleza, o alcoolismo do outro é um problema meu, sim, o jogo muda. Não que assim, eu sou a única pessoa responsável. Não, você é parte da solução. Está estimulando o crescimento no outro. Mas a ideia é assim de, olha, eu tenho um problema. Um dos problemas que eu tenho é esse problema dessa doença que essa pessoa que eu amo tem. E os comportamentos decorrentes disso. Total. E se o familiar não perceber essa diferença, o que pode acontecer? Ele pode começar a entender errado o que é o alcoolismo. Ele pode começar a entender errado qual o papel dele na jornada. E, consequentemente, não conseguir levar aquela pessoa a parar de beber.
e às vezes tentar ir por vias diversas, do tipo assim, deixa eu tentar mostrar para ele que ele está errado, deixa eu tentar fazer ele perceber que ele está errado, deixa eu tentar mostrar para ele que só o mal que ele faz para a família, para que de repente na base da culpa, da vergonha, da humilhação, eu vou confrontar ele com aquela ideia que eu chamo de verdade, contra a ideia do ponto de vista dele que eu chamo de mentira, ilusão, fantasia. Uhum. E aí eu tento submeter ele através desses sentimentos. Que eles são sentimentos que não costumam ser muito férteis para mudança, né? São um terreno muito pouco fértil para mudança para qualquer pessoa, né? Então, o que o familiar tem que buscar é a mudança do comportamento dele, e através da própria mudança do próprio comportamento, aí vem a mudança do comportamento do alcoolista. Sim. Por isso que esse tipo de abordagem não é boa, porque ela não é um terreno, igual você falou, não é um terreno fértil. Exato. Porque assim... Para gerar a mudança no outro. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas fazem isso. Fala assim, Vitor, olha só, mas eu fiz A, B, C e D. E aí o A, B, C e D, eu realmente estou falando A, B, C e D, porque são muitas variações disso. De coisas que as pessoas acham que estão certas. Do tipo assim, Vitor, mas olha só, eu aconselho ele há 22 anos. E ele não me escuta. Esse é um raciocínio que... Não que o familiar, assim, seja... Vamos dizer assim... o familiar, então, tem que admitir que tem um problema. Não é esse raciocínio. É perceber que alguns comportamentos e algumas estratégias vão levar para a mudança e outras não. Mas, por exemplo, muita gente me fala assim, Vitor, eu aconselhei o meu familiar por 22 anos e ele não me escuta. Já presume nessa frase que a pessoa confia e ela acredita que a estratégia dela está certa. Que o erro não está aí. Que o problema não está aí. Que ela fez tudo o que ela podia. Que ela fez tudo o que ela podia. Ela passou 20 e poucos anos aconselhando. Isso. E aí, o problema é qual? Qual é o problema, Vitor? O problema é que ele não me escuta. Ou mais recentemente veio uma outra pessoa e falou o seguinte, Vitor, eu estava num casamento, eu amava o meu marido durante 15 anos. É uma pessoa que tem muita gente curiosa que me acompanha, né? Desabafa e vai embora, né? Ele fala o seguinte, 15 anos eu tô com esse meu marido aí, e o que acontece? Eu passei 10 desses 15 anos tentando evitar que ele bebesse. Tentando dizer, olha, não beba. Tentando fazer ele diminuir a bebida. E olha, chegou um momento que eu cansei. Mas é claro que cansou. Qualquer ser humano cansaria. Mas a pessoa dela fala, será que eu fiz certo? É porque assim, a pessoa confia tanto no jeito dela de levar o alcoolista a parar de beber. E ela nem para considerar que ela própria pode, não necessariamente está errada, mas ela própria pode ter a oportunidade de ajeitar a estratégia dela para se desgastar menos e para conseguir ter resultado, que ela nem às vezes leva isso em consideração, percebe? E às vezes começa a olhar assim, não, mas ele não percebe que ele precisa parar de beber. Ok, isso é um problema, mas e aí? Porque as pessoas banalizam o quanto isso exige algum preparo, né? Não é uma coisa simples. Mas é porque eu acho que elas nem sabem que existe alguma coisa a mais que elas possam fazer. Ninguém sabe que ficar aconselhando, a pessoa acha que é isso, tipo, todo mundo aqui é adulto, sabe? Então, assim, eu faço a minha parte, que é aconselhar, falar, olha, fulano, vamos me ouvir, não faça isso não é bom pra você tá ficando doente. Tipo, as pessoas muitas vezes não sabem que existem atitudes que elas podem efetivamente fazer pra levar aquela pessoa, pra influenciar aquela pessoa a querer a mudança pra si. É verdade, isso é verdade, tem razão. E aí acabam até se espantando, né? Olha, mas será que eu poderia fazer alguma coisa? E às vezes elas chegam no ponto que elas estão tanto de saco cheio disso, que a hora que aparece uma oportunidade de aprender, ela já tá, sabe? No fundo, ela não tem mais curiosidade. E aí é um problema, né? Porque daí, olha só, como fazer o alcoolista perceber que precisa mudar, né? Precisa parar de beber. Se eu não tô aberto à mudança, como é que eu vou fazer para advogar, ou para lutar, ou para vender uma ideia, ou para avançar numa causa sobre mudança, se eu não me abro para mudança, se eu também estou fechado, se eu também estou preso numa dinâmica de relacionamento, numa dinâmica de vitimismo, numa dinâmica de, vou me conformar, né, de conformismo, né? Sim. Isso é complicado. E o que leva a pessoa nesse raciocínio que você está falando, né, de estar realmente de saco cheio, é justamente a falta de informação, a falta de preparo e de não saber como lidar com o alcoolismo, e isso, uma hora a conta vai chegar.
né? Então a pessoa acaba ficando, nossa, não tem mais pra onde sair, vou ter que, às vezes, sei lá, separar, se é marido, né? Se é filho, não tem como, mas acaba destruindo Filho tem também. o relacionamento. É que a maior parte das mães é mais difícil, né? Não, tem muitas mães que me acompanham que já separaram do filho, mas não, vamos dizer assim, né? Porque veio o filho, muita gente fala assim, Vitor, mas sabe o que é? Tá pior que o filho, vamos dizer assim, né? A gente fala assim, mas meu filho não dá, eu já desisti dele, vai Sim. carregando e vendo isso acontecer, Só né? que voltando no raciocínio, isso é pela falta de informação, de conhecimento de que existe um outro caminho. Que é justamente isso que a gente vem mostrar para as pessoas aqui. Exato, pra mostrar que existe um caminho sólido que ela pode levar. Por isso que não parar de você beber. falou esse negócio de a pessoa tá fechada. Para alertar para as pessoas que estão ouvindo agora que é muito mais positivo para elas se elas abrirem a cabeça que existe um outro mundo que elas ainda não conhecem. Isso, caso... Como lidar com o alcoolista para ele realmente querer, porque existem dezenas de pessoas que conseguiram dar a volta por cima, que são as suas alunas Uhum. do seu programa Acre. Verdade. O que mais? Então, qual que é a melhor maneira para o familiar fazer o alcoolista perceber que precisa parar de beber? Cara, a melhor maneira é a seguinte, entender que, por que o alcoolista demora para perceber que precisa parar de beber? Porque o álcool age na área do cérebro do centro do prazer. Uhum. E aí, não é a área racional do cérebro que está ligada nisso. Qual que é a melhor forma, então, do familiar fazer? O familiar pode utilizar estratégias comportamentais. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tentar ser mais claro nisso, tá? Uhum. São muitas coisas. Tá bem... É o seguinte, por exemplo, quando o alcoolista bebe, isso, de alguma forma, esse comportamento de beber, de alguma forma, ele está funcionando. Uhum. Mesmo que de uma forma atrapalhada, mesmo que de uma forma disfuncional, ele é o melhor que a pessoa está podendo fazer naquele momento para resolver algumas coisas. Uhum. Vamos dizer assim, o alcoolista está lá, ele tem vontade de beber, ele bebe, aquilo lá pode dar mais prazer ou diminuir algum desconforto, sei lá, uma fuga da realidade ou alguma coisa. Eu estou trazendo em termos genéricos primeiro, tá? E o que acontece? Às vezes o familiar, ele vai tentar ajudar e ele pensa, entendi, então o alcoolista está doente, ele precisa de um apoio. E começa a tirar qualquer desconforto que o alcoolista possa ter, a retirar qualquer consequência negativa que ele possa ter através do comportamento de beber. Uhum. Isso faz o quê? Isso faz com que o cérebro do alcoolista, e até ele tenha a percepção de que não tem tanto problema beber. Porque tem alguém que, por exemplo, paga todas as minhas contas, tem alguém que limpa o meu quarto, tem alguém que faz comida para mim quando eu chego mais tarde, esquenta a comida, né? Quando eu chego 3 da manhã, depois que a família toda já jantou. Eu não preciso fazer minha própria comida. Então, esse é uma frente. Retirar toda e qualquer consequência natural negativa de beber do alcoolista faz com que ele fique cego para o que é necessário para ele viver de uma forma mais madura e mais saudável. E uma consequência natural seria ser um adulto funcional, que é capaz de pagar a própria conta, fazer a própria comida. Isso. Tipo isso. Você acaba estimulando isso, né? Porque assim, não é estimulando, mas é porque você falou assim, tirar toda e qualquer consequência, que seria que um alcoolista não consegue fazer isso por si só. Isso seria uma consequência, não por conseguir exemplo, né? fazer. Tem gente que consegue, mas alguma coisa vai em algum momento, em algum ponto, aquilo não vai funcionar. Tá, né? entendi. E às vezes o familiar não resolver tudo que o alcoolista deixa de fazer porque está bebendo, isso mexe com o cérebro do alcoolista de uma forma que não existe palavra que possa fazer o mesmo efeito. Uhum. Uma coisa é você falar, olha meu filho, você vai se atrasar amanhã para o trabalho. Aí vai lá, ele está dormindo, o pai ou a mãe vai lá e acorda ele para trabalhar. Porque acorda ele para ir para a escola, sei lá, dependendo da idade, né? Dá para faculdade, né? A gente fala assim, eu falo só de adultos, né? Então a questão é a seguinte, isso aí vai tirando do alcoolista algumas consequências negativas que poderiam ser úteis para que ele tivesse mais percepção de que aquele comportamento ele traz problemas também. Uhum. Do ponto de vista dele, para as coisas que são importantes para ele. Uhum. Né? Então essa é uma das formas. E daí passa a ser interesse dele parar para pensar, nossa, acho que realmente preciso dar uma maneirada. E eu sei que começando a prejudicar as coisas que eu quero fazer, isso. que eu gosto. E às vezes o familiar fica tão ansioso assim que pensa, meu Deus, eu preciso fazer tanta força, não é força, é jeito.
O jeito vence a força, sempre. Trabalho inteligente vence o trabalho duro. Por isso que muitas vezes o familiar chega falando que tá super desgastado, que não aguenta mais, que tá de saco cheio, porque ele acaba fazendo força no lugar errado, que Total. não dá resultado nunca. Total. Que só meio que piora a situação. Exato, porque se tirar toda e qualquer consequência negativa do alcoolista, o que vai acontecer? Vai levar ele a ter uma experiência com o álcool menos desagradável. Daí como é que eu vou explicar para ele? Meu filho, você vai perder a aula na faculdade amanhã, você vai tirar uma nota baixa na prova. Mas eu impeço ele de tirar essa nota baixa. Aí eu pago de mentiroso. Porque não aconteceu. Por quê? Porque alguém resolveu? Porque alguém acordou? Porque alguém ligou para o chefe justificando? Porque alguém fez algo que tirou uma consequência negativa. Esse é um exemplo, né? Porque daí quando você deixa a consequência negativa acontecer, acaba agindo na mesma parte do cérebro que o alcoolismo, que é o sistema de prazer. Exato. Tem uma experiência aversiva. E uma experiência ligada à realidade. E isso também, claro, é um mundo de coisas, né? Tem um curso completo que eu ensino em detalhes todas essas técnicas, mas tem muita gente que entende essa parte. Agora, eu acho que a gente pegou 30% das pessoas que estão nos acompanhando, acho que entenderam essa parte e talvez até já sabiam disso. Porque isso é o que algumas pessoas falam. Só que falta um pedaço, que é mais eficaz do que todos. Sabia que, claro, na história da sociedade lidar com o alcoolismo, houveram muitos movimentos de repressão contra o álcool. Inclusive, na Austrália, tem até uma história, assim, né, não me lembro o nome do lugar, agora é Thorndike, que é uma história horrorosa, em que tentavam lidar com as pessoas que tinham alcoolismo baseado só em consequências negativas. Entendiam que o alcoolismo era uma coisa moral e que as pessoas precisavam ser punidas para parar de beber. E aí o que acontecia? Eles colocavam as pessoas na forca até. Açoitavam, espancavam as pessoas, colocavam até na forca, como uma última medida. E as pessoas continuavam bebendo, e até tem uma canção que eles cantavam, assim, a canção do enforcado para buscar uma garrafa de rum. Por quê? Consequências negativas somente, elas não ensinam novos comportamentos. Elas criam ainda mais angústia quando são isoladas. E muita gente fala, não, o que é necessário para o meu familiar perceber que ele precisa parar de beber é simplesmente deixar ele sofrer consequências daquilo que ele faz. Deixar ele chegar no fundo do poço. Deixar ele chegar no fundo do poço. Não é disso que eu estou falando. Não é assim, desliga emocionalmente do seu familiar e deixa ele ao próprio destino. Não é isso que eu estou falando. Isso não funciona. Não funciona, historicamente. Estamos falando de décadas que isso é claro que não funciona. Cientificamente, claro. Só que o que é necessário, o que é mais eficaz para mudar o comportamento de alguém, por exemplo, o alcoolista, é também aliar isso a reforço, a incentivos, a facilitar, por exemplo, a vida em sobriedade. Porque o alcoolismo é como se fosse assim, a pessoa está meio enferrujada, meio travada. Por isso que as minhas alunas, Vitor, mas olha só, a pessoa vai fazer o seu curso, ela vai fazer o familiar parar de beber e ela vai ficar o resto da vida carregando essa pessoa nas costas? Não. Claro que não. Porque isso é insustentável. A ideia é justamente estimular o crescimento no alcoolista para que ele tome responsabilidade, para que ele tome iniciativa, e é isso que acontece. Para estimular o alcoolista a fazer as coisas por si. Mas no caminho, ele precisa de um empurrãozinho, porque a doença dele trava ele um tanto. E aí quando o familiar age dessas formas, e por exemplo, incentivando a sobriedade, por exemplo, não dificultando a vida em sobriedade, principalmente no início, e às vezes até fazendo ativamente, porque o familiar se esforça às vezes, pro lado errado. Mas se usar esse esforço, às vezes, para nutrir um relacionamento melhor, para melhorar a comunicação, para melhorar, por exemplo, algumas experiências em sobriedade, porque geralmente fica um raciocínio de punição. Você não parou de beber, você é uma decepção para minha vida, você é um lixo humano. E o que acontece? Vai criando um ciclo negativo, que o alcoolista também vai começando a atacar de volta e vira uma briga para lá, um toma lá da cá. E aí, quando quebra esse ciclo, quando o familiar para de carregar coisas demais nas costas e quando começa a alimentar a sobriedade, a melhorar o relacionamento, isso por si só já tem um efeito muito grande. Se fizer isso estrategicamente, então, como eu ensino no curso ACA, aí realmente a coisa toma uma proporção muito maior, né? E aí consegue ter resultados expressivos mesmo, né? Porque daí passa a ser interesse da própria pessoa parar de beber, né? Isso. Ela quer parar de beber. Isso. E isso é adaptável em qualquer cenário, né? Qualquer tipo de relação familiar, qualquer tipo de situação do alcoolista, né? Porque são princípios psicológicos gerais de qualquer ser humano, né?
É bem interessante porque tem até uma aluna sua que fala assim que é como se fosse tirar uma venda dos olhos, né? Porque quando a pessoa tá com o alcoolismo ativo, ela não consegue enxergar a realidade, realmente como as coisas estão acontecendo, né? O álcool, ele meio que vai maquiando a realidade. Total. Então, quando você começa com essas estratégias em vários pontos da vida do alcoolista, você tira a venda dos olhos e ele acaba percebendo que não olha realmente. Não tá legal isso aqui, eu preciso tomar ações para realmente mudar meu comportamento. Uhum. Né? E você acha que ele só perceber que precisa parar, o alcoolista só perceber que precisa parar, já é suficiente para ele querer parar? Nem sempre. Como eu te disse aí, né? O alcoolista muitas vezes até fala para a família, né? Ah, mas eu quero parar. Uhum. Primeiro que existem níveis de querer. Uhum. A pessoa pode querer um pouquinho. Ah, eu quero. Tem aquele nível assim, eu quero. Se cair no meu colo, eu pego. Esse é o nível 1. Ah, Vitor, meu familiar falou que quer parar de beber. Mas ele não faz nada, assim, de fato. Ele só fala que é ruim. Tá. Ele tá falando a verdade? Pode estar falando a verdade. Mas um nível baixo de querer. A mesma coisa que tem pessoas que, eu quero que meu familiar pare de beber. Se for fácil, se não tiver nenhum obstáculo, se não tiver que fazer nada, se não tiver que fazer nada, se isso não me exigir nada. Se alguém vier e resolver, eu fico feliz. Esse é o nível 1 de querer. Percebo que precisa ser diferente. Se vier alguém resolver aí, eu falo, eu nem falo nada, eu só mostro um dedo, joinha, beleza. Que bom que você resolveu pra mim. Esse é o nível 1. Uhum. Agora, existe o nível 2. Eu quero um pouco mais. Eu desejo que aquilo aconteça. Eu adoraria que isso acontecesse. E aí tem um nível um pouco maior. A pessoa até faz um pouquinho de força, vai lá, muda um pouco o comportamento, mas isso ainda não costuma ser suficiente para uma coisa grande quanto parar de beber. Uhum. O que é necessário vai ser o terceiro nível de querer, que é o nível de comprometimento. É assim, eu vou fazer isso e eu não aceito outra coisa senão esse resultado. E eu vou fazer aquilo que for necessário, que daí é um querer comprometido. É isso que eu ensino minhas alunas a gerarem no alcoolista. E é isso que eu preciso delas para se tornarem alunas minhas, né? É isso que você tenta fazer nessas lives pré-aquecimento da Semana ACA, né? Que é gerar o comprometimento nas pessoas que estão aqui te escutando e não efetivamente dar a resposta pronta, porque a resposta pronta não adianta sem o comprometimento, porque ela estaria nesse primeiro nível que você falou. Tudo isso dá muito trabalho. Sim. E uma coisa que eu até ensino para as alunas é o seguinte, você não vai resolver tudo na vida do alcoolista. Você vai caminhando, você vai ajudando, mas não pode virar uma relação parasitária, né? Porque existe, não sei se eu já te falei isso, mas existe um problema de relacionamento que às vezes acontece, se as pessoas não se derem conta, elas podem cair nisso. Que é aquela relação parasita-hospedeiro. Em que uma pessoa faz tudo, dá tudo, e a outra pessoa só recebe. Não dá nada em troca. Só recebe. O problema é que os dois se enfraquecem, né? O parasita, ele não ganha muito com isso, porque ele se mantém infantilizado. E o hospedeiro, ele também não ganha com isso, porque o parasita só recebe, ele não dá nada em troca. Então, não é um tipo de... E muitas vezes o familiar acaba ele entrando nesse ciclo com o alcoolista também, né? Sim. De permitir... Enquanto ele tá alcoolista, assim, enquanto o alcoolista tá ativo. Enquanto o alcoolista tá ativo, de permitir... É exatamente esse relacionamento. E não é que um é uma coisa e o outro é outra. Você pode não entrar nessa relação se você sozinho. Tipo assim, você não entra. Você pode não ser parasita e nem hospedeiro. Não depende do outro, depende de você também. Uhum. Né? Mas como assim você pode não ser parasita e não ser hospedeiro? Por exemplo, se a pessoa for tentar te parasitar, tentar só ter as coisas de você e não te dar nada em troca. Você pode não dar tudo. Pronto. Você auxilia. Mas você não é um hospedeiro. Você entende? Você tem um limite daquilo que você vai dar. Você dá, você facilita, você mostra caminhos, você ajuda, você incentiva, você torna a vida em sobriedade mais fácil. Mas você não paga a conta que ele deixou de pagar porque gastou tudo em bebida. Uhum. Você não vai lá e liga pro chefe porque ele faltou o trabalho porque ficou bebendo, dando uma desculpa. Você não vai lá e manda ele embora da festa porque tá dando vexame. Você não quer que ele passe vexame.
Você não faz isso. Entende? Por exemplo, né? Teve também uma situação que eu achei interessante essa semana, que a pessoa chegou no seu projeto 707, né, que são das mentorias gratuitas que você dá todos os dias, às 7 da manhã, e meio que começou assim, passar pano para o alcoolista, sabe? Tipo, é que ele trabalha muito e ele acaba ficando muito estressado e vai beber. Só que como ele mora em outra cidade e eu passo só 2 dias por semana com ele, eu acabo saindo com ele quando ele vai beber, né? Tipo assim, dando uma desculpa do porquê que ela não aplica aquela coisa que você disse que é não estar junto com a pessoa quando ela tá bebendo, né? E isso é um nível de comprometimento baixo, por exemplo, né? Talvez, pode ser comprometimento ou falta de conhecimento, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, essa é uma que não é minha aluna, né? Sim. Por não ser minha aluna, provavelmente ela não conhece a fundo as técnicas, né? Porque daí a pessoa fica muitas vezes em dúvida, né? Tipo, mas na minha situação isso aí não funciona. Mas aí que tá, né? A minha situação não funciona, mas eu tô tentando entender ou tô testando? Tô tentando entender ou tô esperando cair do céu? Sim. Eu tô buscando me comprometer ou eu quero um truque? Que alguém me dê, que caia do céu aí, que eu não preciso fazer nada a respeito. E como que seria um jeito errado do familiar tentar fazer o alcoolista perceber que precisa parar? Tem vários. Um deles é racional, né? Argumentando, falando dos males do álcool. Só falar pra ele, tipo assim, tentar convencer ele. Tipo, você vai ficar com problema no fígado. Isso. Mas olha só, você vai ficar com problema no fígado. Ou olha só, você nunca para em casa. Não, mas você ficar sempre reclamando, dizendo aquilo que está errado. E quando tem muito estresse numa relação, é muito comum que todo o foco da atenção fique para o negativo. Cobranças, reclamações, daí gera um ciclo de estresse nos dois. Deixa eu te dizer, olha só, você faz tudo errado, olha só, você vai estragar seu fígado, deixa eu te dar mais um conselho que você não me pediu. E vai invadindo o espaço do alcoolista. E ele vai parando de confiar na pessoa, porque ele também não se sente respeitado. E às vezes o alcoolista comete tantos erros que o familiar começa a parar de se importar com isso. Começa a pensar, não, na nossa relação o respeito não é importante. Como se isso fosse justificativo, assim, né? Porque já está acostumado. Sim. E aí acaba tentando convencer o alcoolista de uma forma invasiva, de uma forma e até agressiva, né? Porque o familiar se cansa também de fazer isso, né? Tenho certeza que ninguém sente prazer em fazer dessa forma. Mas às vezes acaba achando que isso é o melhor e acaba tentando convencer por vias racionais. Entendeu? Isso é um jeito errado de aplicar isso. Deixa eu fazer ele reconhecer, deixa eu pegar uma lista de coisas e entregar para ele, deixa eu enviar o vídeo de um psiquiatra que eu vi na internet que fala sobre, coisas do alcoolismo. Volte e meia alguém me fala, Vitor, eu posso mandar esse vídeo para a pessoa que eu amo? Eu pergunto, ela quer saber? Não, todas as vezes que eu mandei, Vitor, ele ficou 3 dias sem falar comigo. Uma vez até me bloqueou do celular por 1 semana depois que eu fiz isso. Falei, engraçado você me perguntar isso, né? Parece que você já tem a resposta. Mas às vezes a pessoa põe na cabeça que é um terceiro que vai fazer algum truque, que vai falar bonito para o alcoolista para entrar no coração dele. Mas não. É o simples, é o feijão com arroz dentro do relacionamento com o alcoolista que o familiar comprometido faz que traz resultado. Até porque é muito mais fácil para o familiar entrar no coração do alcoolista do que um terceiro desconhecido, né? Só que o familiar esquece às vezes isso. Esquece. Por causa desse negócio que você falou, que às vezes o relacionamento ele acaba ficando sempre baseado no negativo, né? Aí a pessoa fica cada vez mais tempo fora de casa, daí quando chega em casa é aquela briga, Total. aquela discussão. E eu acho que essa foi uma das sacadas que fez eu criar o método ACA, né? Porque no consultório, muitas vezes o familiar chegava lá e depositava o alcoolista para querer conversar, né? E aí o alcoolista se sentia, todo mundo tá me jogando pro escanteio, entendeu? Como é que eu vou querer falar com alguém? Porque se as pessoas mais queridas minhas, elas não me aguentam mais, não querem mais saber de mim. Eu quero me esconder, quero me fechar, eu não quero aceitar isso e acaba ficando rebelde, vamos dizer assim, né? Então, daí quando eu comecei a ensinar os familiares, isso é mais um dos fatores porque deu tanto resultado, né? Porque é aquela coisa, é a pessoa que já tem um relacionamento, já tem um potencial relacionamento pessoal, isso faz toda a diferença, né? Eu acho que esse é o grande segredo do ACA, né? De dar tanto resultado, assim, de transformar tantas histórias. Que pega um familiar que está numa posição muito privilegiada que não tem como colocar outra pessoa no lugar. Por isso que se chama amor contra o alcoolismo. Total. Então,
você já deu 2 exemplos de formas erradas, né? Que seria sempre focar no negativo, que acaba ficando aquele clima sempre negativo no relacionamento. E o outro jeito errado é você sempre estar querendo aconselhar, palestrar, mostrar vídeos do que os males do álcool, o que causa no corpo, Exato. E beber aí, por tanto tempo, tantas vezes por semana. isso. E começar a ter noção do impacto que causa no alcoolista. Mas acho que já é a resposta, né? É como lidar com isso, então. É começar a parar e ter noção do impacto que causa no alcoolista. Tanto positivo quanto negativo. Impacto geral. Porque muita gente fala assim, Vitor, mas olha só, o alcoolista ele tem problemas com a família. Principalmente com a mãe. Nossa, o alcoolista, a mãe vai ser a última pessoa que ele vai escutar. Mas Fala isso pra Betânia. Ele bebe porque ele tem problema com a família. Porque ele nunca me escuta, Vitor. Eu sou mãe dele, eu tô aconselhando ele há 20 anos. Porque a pessoa tá tão viciada em aconselhar que ela acha, não, Vitor, vai ter que ser. Já teve gente que me falou isso. Não, Vitor, olha só, mas eu acho que o seu curso, ele é só para esposas, né? Porque os filhos nunca escutam as mães. Aí eu falo, vai lá falar isso pra Betânia. Vai falar isso pra Fran. Vai falar isso pra outras mães que estão fazendo a parte delas e que estão colhendo. Vai falar isso pra Márcia. Sabe? Daí você vai falando, por quê? Porque é muito mais fácil colocar a responsabilidade, mas é que é assim mesmo, do que olhar para isso que, eu tenho uma oportunidade, eu não sou obrigado, mas eu tenho a oportunidade de, através da minha mudança, causar um impacto diferente no alcoolista que possa fazer ele parar de beber. E aí, porque esse problema que o alcoolista tem com a família, muitas vezes, ele tem causas. Não é que tem culpados, ele tem motivos, ele tem lógica. Sim. Na medida que eu estou aberto para entender essa lógica e mudar o que cabe a mim, eu quebro esse ciclo no meio. Porque isso é um ciclo, né? Relacionamento é um ciclo. Total. E à medida que eu aperto outro botão no outro, eu ajo diferente, eu aperto um outro botão e eu desperto um lado diferente. Né? Por isso que muita gente acha assim, não, mas é que sabe o que é, Vitor? A família, ela é codependente, ela é coitadinha e tal. Por quê? Porque muita gente acabou ao longo da história também ensinando errado os familiares, classificando, olha, a gente falou sobre admitir que é um alcoólatra, né? Como isso não faz tanto sentido. Alcoolismo é uma doença. Agora, por exemplo, codependência não é uma doença. Codependência é preconceito. Codependência já foi excluído desde a década de 70. E o alcoolismo também, mesmo sendo doença, tem muito preconceito também, muito né? preconceito. O alcoolista, ele é o que mais sofre. O bode expiatório, né? É o bode expiatório, é muito fácil. É o bode expiatório da família. Você levanta num jantar de família e você começa a falar que o alcoolista é a pior pessoa do mundo, é capaz de você sair aplaudido. Agora, se você levanta na mesa e fala assim, olha, todo mundo aqui que bebe com alcoolista deveria mudar, você é ovacionado, vão te xingar, vão te humilhar, vão te arrancar da festa, vai sair violência lá. Por quê? É muito fácil colocar o dedo no alcoolista e dizer que é ele o bode expiatório. Que ele que tá o errado, ele que tem que mudar. E aí a família também se coloca nessas coisas. Mas eu sou coitadinho, não é coitadinho, não tem coitadinho na história. Se você se coloca como coitadinho, você vira isso, né? Na hora, né? E que mais? Como superar isso, então? Isso. Uma dica aplicável. Uma dica aplicável. Acho que eu já dei várias, né? Já dei várias. Me relembra um, então. Dica aplicável. Por exemplo, se você... mas pega no seu contexto, tá? São dicas gerais aplicáveis. Se você se pega resolvendo coisas para o alcoolista que ele deveria resolver por si próprio, coisas que, claro, bom senso, né? O alcoolista está morrendo. Você precisa mudar isso. Você precisa levar ele para uma emergência, vamos dizer assim, né? Tá pegando fogo na casa dele. Você precisa chamar os bombeiros. Isso é muito sério. Agora, faltou dinheiro para pagar a conta do celular. Não. Que ele gastou com bebida. Não. Aí não. Por quê? Simples coerência. Agora, não é só tirar coisas, mas também... Reforçar a sobriedade. Me dá um exemplo. Buscar, por exemplo, o alcoolista passou, vamos dizer assim, ele fez um monte de coisa errada. Fez um monte de coisa errada, mas uma coisa bem boba, vou falar, tá? Mas ele é um bom pai. E aí, todo final de semana, eu tô tão frustrado com ele que eu não interajo com ele. Eu fico de mal com ele. Todo final de semana, faz 3 anos. Cada um dorme numa cama separada e a gente nem se fala mais, porque eu tô sempre de mal. Então, o que você pode fazer? Você pode um dia quebrar esse ciclo e tentar buscar algum contato positivo, paralelo que seja, chama lá, você é um bom pai,
Vai lá, chama junto com os Através da filhos, comunicação, através da muitas comunicação, vezes, né? reconhecendo algo positivo. Porque muitas vezes quando o relacionamento está muito negativo, as pessoas estão tão focadas em tirar o que é ruim, que elas não se enxergam e não se escutam mais. Então, quando às vezes começa a colocar pequenas coisas boas, vou dar um exemplo. Mesmo que o alcoolista beba o dia todo, começa a arrumar uma coisa na rotina que estimule o contato com ele de uma forma mais positiva enquanto ele está sóbrio. Por exemplo, ela liga para ele e fala, vamos tomar um café hoje de manhã? Você sabe que ele vai beber às 11, mas às 9 você toma um café com ele e tem um momento agradável. Isso já faz diferença. Né? Linhas gerais, né? Claro que tem muita coisa nisso, né? São várias estratégias, né? Tem estratégia de diálogo, de comunicação também, mas só para começar a ter uma ideia de que é o seguinte, existe um caminho para chegar nesse objetivo. E, Vitor, vem cá, quando o alcoolista já percebeu que precisa parar, e ele diz que precisa parar e que vai parar, mas nunca para. É o que eu falei antes, né? Os níveis do comprometimento. Mas daí o que eu faço? Eu familiar. Você familiar... Porque daí frustra, né? Chega uma hora que eu cansei dessa sempre essa mesma historinha na minha orelha falando que vai parar. Ah, não, agora eu vou mudar. E de repente, dali 2 dias, tá com um copo de cachaça na mão de novo. Frustra, mas daí o que você faz? O que eu faço? Foca no que você tem controle, foca na sua parte. Que é o quê? O que eu tenho controle? Você tem controle sobre as suas atitudes, você tem controle sobre como você gasta o seu tempo, você tem controle sobre quanto você se prepara para isso. Você tem controle se você vai aprender mais sobre isso ou não. Quanto você está fazendo para a mudança disso acontecer, né? Porque é através... Porque no meu entendimento, a família ela é uma potencial, né, se desejar isso, ferramenta para causar a mudança do alcoolista. E isso que você está me falando é um óbvio exemplo de que falta ainda compromisso. Da família. Dos dois, né? Dos dois. Porque a família, na verdade, ela é sempre a base de tudo, né? É onde tudo começa e é o ponto mais fácil de mudança, né? Eu acho que é o ponto mais, vamos dizer assim, consciente de mudança, né? Que tem condições... beleza, eu não posso mudar, de repente, o clima. Eu não posso mudar, de repente, a biologia. Eu não posso, de repente, mudar a legislação sobre como fazem propagandas. Tem gente que gasta tempo nisso, por incrível que pareça. Mas eu posso mudar a minha casa, eu posso mudar o jeito que eu falo. Eu posso mudar como eu gasto meu tempo, meu dinheiro, minha energia. E a família é sim o ponto, o foco, o ponto fundamental, tanto que eu sou advogada, né? E os presos que tinham chance de recuperação depois de ir presos, né? Porque a cadeia é um lugar horroroso. E ninguém se recupera realmente, mas os que se recuperam são os que têm família esperando por eles lá de fora. São os que recebem visita, que recebem comida da mãe, que recebem carinho, né? São esses que realmente têm a chance potencial de sair da criminalidade. Então, se uma pessoa consegue deixar de ser criminosa, muito mais fácil fazer a pessoa parar de beber. Mas é uma escolha também, né? É uma escolha do familiar, mas assim... Que vai ter que viver com a escolha de fazer ou não. É que é possível. É possível, né? Esse é o negócio. Totalmente possível. Então, e a pessoa passa a ter essa oportunidade, né? Ela não é obrigada, né? Pra mim, isso que é liberdade, né? Você poder entender o que acontece, entender o que fazer e aí decidir o que vai fazer, né? Sim.